Olá, Suestano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, tá? Que é o capítulo 10. Então, o título do capítulo é o seguinte: O que trouxemos do passado? Será que tem alguma coisa que a gente trouxe do nosso passado, que a gente trouxe da arte passada? O que vocês acham aí, tá? E aí, o capítulo vai começar falando então da cultura grega ao Renascimento, tá? Então, ele vai falar um pouquinho da ideia desde lá da cultura grega até chegar ao Renascimento. Então ele começa aí perguntando sobre algumas coisas. Algumas a Promireia conhece, outras a Promireia não conhece, acredito que vocês conheçam mais do que eu, tá? Então ele fala, o que os Jogos Olímpicos, a Casa Branca, a filosofia, a democracia, Percy Jackson, o jogo do Good of Art e as notas musicais, a fotografia e o teatro têm em comum. Olha quanta coisa aí, né? Por exemplo, né, na Casa Branca, pensando na arquitetura da Casa Branca, será que tem alguma coisa ali que pode ser antiga? Nos Jogos Olímpicos, será que tem algum processo do jogo olímpico que pode ser algo que a gente traz até hoje? O que vocês acham aí? Do Percy Jackson, a professora não conhece, e do jogo Good of Art, eu acredito que vocês conheçam mais do que eu, tá? Todos eles, né, e muitos outros exemplos aí do nosso cotidiano, eles têm exemplos, né, de influência que a gente recebeu da cultura da Grécia Antiga. Ou seja, a gente se inspirou na cultura que era feita lá na Grécia Antiga para poder trabalhar nas coisas que a gente conhece hoje. Por exemplo, teatro. Né? Eu acredito que vocês já devem ter visto em outros anos o teatro grego. Foi o início do teatro, certo? Como é que ele aconteceu? Foi primeiro uma pessoa que colocou uma máscara e fez eu sou o Dionísio! E aí ele começou a representação de uma pessoa que ele não era, certo? E assim por diante, tá? Nossa vida, ela está muitas vezes repleta de cultura grega e a gente nem se dá conta disso, tá? E aí tem uma pergunta se vocês se lembram de algum outro exemplo, e aí vocês podem pensar aí tranquilos, se vocês lembram de algum outro exemplo que tenha vindo então da cultura grega, tá? E ele fala o seguinte: você já sabia da relação dos exemplos dados com a Grécia? Vocês sabiam? Já tinham escutado alguma coisa falar sobre isso? Sim ou não? Então ele fala, né? Os conhecimentos desenvolvidos na Grécia Antiga, entre 1100 a.C. e 146 a.C. aproximadamente, foram tão importantes que ao longo da história da cultura ocidental, eles foram referência à influência para muitas culturas. Podemos citar, por exemplo, né, como os exemplos mais importantes aí do movimento cultural chamado Renascimento, que começou então na Itália e se espalhou pela Europa entre os séculos 14 e 16. A cultura renascentista, ela influenciou outras culturas que, por suas vezes, influenciaram outras depois delas. Ou seja, a gente está sempre sendo influenciado aí pelo que teve antigamente, certo? Se a gente pensar na matéria de arte, na verdade, a gente conhece tudo isso, né? Tudo da arte antiga, para que a gente entenda como a arte é hoje. Que tipo de influência que a gente recebeu da arte antiga que é aplicado até hoje, tá? Desse modo, então, a cultura grega, ela nunca é esquecida até os dias atuais. E aí a gente tem, primeiro ele falando dos Jogos Olímpicos, né? Então, quando a gente começa na história dos Jogos Olímpicos, ele fala o seguinte: os Jogos Olímpicos que conhecemos hoje, eles nasceram de um festival feito para homenagear, por meio de competições esportivas aí, os deuses do Olímpio. Então, a principal proposta, né, das Olimpíadas inicialmente era poder homenagear aí o deus Olímpio, tá? Eles são os mesmos deuses da mitologia grega que hoje inspiram muitos livros e filmes, como é o caso do Percy Jackson e dos jogos como Good of War, tá? Todos eles têm origem grega e as colunas utilizadas em inúmeras construções e arquiteturas, como é o caso da Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos, o teatro, a música, a filosofia, dentre outras áreas do conhecimento aí. Até mesmo na fotografia, né, a gente teve uma descoberta tecnológica que também deve-se aos gregos. É deles, então, a primeira imagem, primeira ideia de uma imagem que se projeta dentro de uma caixa escura, tá? Então, notem que a gente tem muitas influências. Começou lá com ele, mas aí depois foi se desenvolvendo até chegar no que a gente conhece hoje, tá?
E aí a gente tem um exemplo então das colunas gregas que eram muito utilizadas, né? E aí elas recebem nomes diferenciados. Então a gente tem a coluna dórico, jônico e coríntio, tá? Os três estilos são usados até hoje em diversas construções arquitetônicas aí. E elas estão na ordem também: dórico, jônico e coríntio, tá? O coríntio ele é o mais enfeitadinho aí. E aí ele fala, né? O belo e a beleza no passado e no presente. O que é belo para vocês, né? Belo é uma coisa muito subjetiva. Por exemplo, vocês podem achar a professora bela, a professora Mireia, mas também vocês podem achar horrível. Isso depende muito da característica de cada um. Pode ser que eu seja bela para um aluno do sexto ano A e que eu seja horrível para um aluno do sexto ano B. Por quê? Porque o belo é muito a nossa opinião. Pode ser que algo eu considere belo e que vocês considerem horrível, né? Vamos usar isso como estampa de roupa. Por que todo mundo não anda com a mesma estampa de roupa? Porque o belo é subjetivo. O belo é o belo para cada um, tá? Todas as pessoas que vocês conhecem aí têm a mesma opinião sobre beleza? Vamos citar um exemplo de quando a gente está numa rodinha de meninas ou de meninos, tanto faz, né? E aí passa alguém que para você é muito belo. Você fala: meu Deus, que lindo! E aí você pergunta pro fulaninho do seu lado se também é bonito, se ele também acha bonito, e ele fala: Deus me livre! Por que isso acontece, né? Porque o belo, ele é muito subjetivo, e o que pode ser belo para você, pode não ser belo para outra pessoa, tá? Então, a beleza, ela era um conceito muito importante para os gregos. Quando a gente pensa lá nos gregos, eles sempre exaltavam a beleza, tá? E por diversas vezes ela foi tema de reflexão dos filósofos em seus textos e era diretamente associado à ideia de que era bom e verdadeiro. O belo na arte, né? Ele chegou até mesmo a ter uma teoria matemática para ser definido aí por uma medida, ou seja, artistas que trabalhavam dentro daquela medida estavam trabalhando com a medida de belo. Olha que doideira, né? Então, vocês conseguem imaginar aí uma medida para beleza? Será que existe uma medida para beleza? Olha, o rosto feito com formato tiriri lá é mais bonito do que o rosto feito com formato tororó tururu, né? Sei lá. E aí ele fala, né? Observe a figura do Discóbulo, de Miron, que é um escultor grego do século V a.C., tá? E nessa escultura, observa-se então a representação de um atleta que está prestes a girar o seu corpo e lançar um disco, que é isso que ele está fazendo aqui, tá? Repare então o seu físico que está sendo mostrado, com os seus músculos muito bem definidos e de uma maneira que podemos ver então cada parte em que eles aparecem, tá? Ou seja, ó, se eu olhar aqui na barriguinha dele, tem todos os músculos definidinhos aí dele. E ele fala o seguinte: perceba também que apesar dos esforços que o atleta deve empregar para lançar o disco a maior distância possível, o esportista esculpido por Miron mostra-se com uma expressão serena e com um corpo tão bem posicionado que mais parece um modelo posando por uma fotografia do que de fato se posicionando aí para jogar esse disco, tá? E aí ele fala: esta maneira de retratar alguém se chama idealização. Ou seja, os gregos, eles trabalhavam muito com essa ideia de idealização. Eu idealizo a beleza, eu coloco formas nessa beleza e assim por diante, tá? Os artistas gregos, então, eles buscavam retratar pessoas e figuras mitológicas de maneira idealizada, partindo aí dos seus conceitos mais profundos entre beleza e harmonia, tá? Por volta de 1000 anos depois, entre os séculos XIV e século XVI depois de Cristo no Renascimento, artistas italianos decidiram então resgatar a cultura e os valores da Grécia Antiga e passaram a trabalhar em suas obras artísticas da mesma forma que os gregos. Dentre outros objetivos, eles buscavam então a beleza idealizada, ou seja, né, eles se inspiraram nos gregos para trabalhar aí com a ideia de uma obra idealizada, de uma obra bonita, de uma obra bela, tá? Michelangelo, então, um dos principais artistas renascentistas, né? Ele retratou o personagem Davi, de uma história bíblica, de maneira parecida com a do Miron.
Então, quando a gente observa aqui, né, nós temos aqui a escultura, ele tem o corpo escultural, que provavelmente é um dos padrões de beleza, ele também está com um rostinho sereno aí, mas notem que tudo está muito bem definido no corpo dele, tá? Que é esse ideal de beleza que eles procuravam nas suas obras, tá? No relato bíblico, Davi, um simples adolescente, está prestes a lutar contra Golias, campeão do exército que ameaçava escravizar o seu povo aí. A situação é tensa, porém Golias, além de soldado experiente, é um gigante. Davi tem somente pedras e uma funda, que é uma tira feita para lançar as pedras, para lutar. E nem mesmo é um soldado. Em sua opinião, o que vocês acham? Davi, lá do slide anterior, ele é esculpido por Michelangelo, ele parece tenso ou amedrontado? Então, vou voltar aqui para vocês verem. O que vocês acham? Que ele está com o rosto sereno ou ele está tenso, preocupado? Tipo a minha cara agora, assim, tô tensa, será que vocês vão entender, né? O que vocês acham que ele está aí, tá? Depois, né? Pode-se perceber que o artista valorizou o corpo do personagem bíblico, então a gente falou já, né, que tá tudo muito definitinho aí no corpo dele, em pose harmoniosa, como se ele fosse um príncipe ou um campeão olímpico. Características, então, típicas de uma imagem idealizada. E ao retratar os rostos e corpos femininos, os artistas gregos, eles também buscavam essa medida de beleza, e eles aplicavam, por exemplo, criando a ideia de rostos simétricos, com um nariz considerado ideal para a época também. E aí aqui a gente tem uma imagem, né, da deusa Artemis, e aí ela está com essas características de rosto bem simétrico, a ideia de um nariz considerado ideal e assim por diante, tá? Então, ou seja, tinha que seguir esses padrões. Eles se inspiravam em algo, mas eles tinham que seguir esses padrões para conseguir a beleza idealizada, né? Então, eles idealizavam essa beleza pelas características dela, tá? Pensando nisso, nós temos as seguintes atividades essa semana. Vocês têm os exercícios para conferir na página 257, exercício 2 e 3 apenas, tá? E nós temos um exercício prático, que é o da página 255, exercício 5. Então ele fala o seguinte aí: as colunas gregas são uma das principais conquistas da história da arquitetura e por isso elas são utilizadas até hoje. Existem 3 tipos de coluna: a dórica, com o capitel mais liso, a jônica, com o capitel que tem laterais que se enrolam para dentro, e a coríntia, do capitel mais ornamentado por formas de folhas e plantas. Observe na sua cidade e procure casas ou prédios que utilizem colunas. Se não encontrar, faça uma pesquisa na internet. Então, como estamos em tempos de pandemia, eu não quero que ninguém saia de casa procurando coluna, né, gente? Não é essa a proposta. Eu quero que vocês pesquisem na internet mesmo alguma arquitetura, pode ser de algum lugar conhecido ou pode ser de alguma arquitetura próxima da casa de vocês, porque hoje em dia dá para colocar o bonequinho lá e ficar olhando as ruas e assim por diante, e descreva, né, quais são os tipos de colunas que vocês encontraram. E vocês vão utilizar esse quadrinho que está na apostila aí para poder desenhar, então, este local que vocês encontraram com este tipo de coluna, tá? E depois vocês podem escrever, aí do ladinho tem umas linhazinhas, escrevam onde é o local, o que vocês acharam, o que ficou mais bonito com as colunas, o que ficou menos bonito com as colunas, o que vocês acharam aí, qual é a opinião de vocês. Só lembrando, ó, deixa eu voltar aqui para as colunas. Nós temos 3 tipos de colunas, tá? O dórico, mais liso, o jônico com essa parte enroladinha na beiradinha e o coríntio, que é bem ornamentado aí, tá? Então, procurem esses tipos de colunas. Pode ser pela internet mesmo, tá bom, gente? E aí vocês vão me apresentar, então, no chat terça-feira. Combinado? Tranquilos? Então, beijo para vocês. Até a nossa próxima videoaula.